Em Recife, Pernambuco, uma mãe diarista vendeu o próprio rim no mercado negro para salvar o filho de 6 anos que estava morrendo. 20 anos depois, ele descobriu a verdade e fez algo que mudou a vida dela para sempre. Maria José da Silva, de 32 anos, trabalhava como diarista em casas de família do bairro Nobre de Boa Viagem. Mãe solteira, ela criava sozinha o pequeno Pedro, um menino esperto e carinhoso que era toda a sua vida. Pedro tinha apenas 6 anos quando começou a sentir dores abdominais terríveis e urinar sangue. Maria José, mesmo sem dinheiro, correu com ele para o hospital público. O diagnóstico foi devastador. Pedro tinha uma doença renal grave e progressiva que estava destruindo seus rins rapidamente. Dona Maria, seu filho precisa de transplante urgente e tratamento especializado, o médico explicou. Sem isso, ele tem no máximo 6 meses de vida. E o tratamento custaria mais de R$300 mil. Uma fortuna impossível para quem ganhava apenas R$800 por mês como diarista. Maria José passou noites em claro, pesquisando alternativas. A fila do SUS para transplante tinha mais de 2.000 pessoas esperando. Pedro estava emagrecendo rapidamente, perdendo as forças a cada dia. Mamãe, eu vou morrer? Ele perguntou uma noite, vendo a mãe chorar. Não, meu amor. Mamãe vai encontrar um jeito, ela prometeu, sem saber como cumpriria essa promessa. Foi então que uma vizinha contou sobre algo terrível. Existia um mercado clandestino onde pessoas vendiam órgãos por dinheiro. Maria, conheço uma mulher que vendeu um rim por R$200 mil para pagar o tratamento do marido. Ela sussurrou. Maria José sentiu um arrepio. Seria essa a única saída para salvar Pedro? Maria José passou 3 noites sem dormir, pensando na conversa com a vizinha. Durante o dia, via Pedro cada vez mais fraco, brincando menos, comendo pouco. Mãe, por que você está sempre triste? Ele perguntava com os olhinhos cansados. Não estou triste, meu amor. Estou só pensando. Ela mentia, abraçando o filho com força. Por indicação da vizinha, Maria José encontrou um homem em um bar da periferia que organizava negócios de órgãos. Olha, dona, é assim, você vende um rim, recebe R$200 mil na hora e pode salvar seu filho, ele explicou friamente. Mas é perigoso, não tem garantia de nada, você pode morrer na mesa. Maria José tremeu. E se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Dona Maria, seu filho tem no máximo 2 meses. O médico do hospital avisou na consulta seguinte. A doença está avançando muito rápido. Pedro estava internado, conectado a aparelhos, cada dia mais magro. Mamãe, eu não quero morrer. Ele chorou segurando a mão dela. Quero crescer, estudar, cuidar da senhora quando ficar velhinha. Naquela noite, Maria José se ajoelhou ao lado da cama do filho no hospital. Deus, se existe uma maneira de salvar meu menino, eu faço qualquer coisa. Ela orou em silêncio. Pedro dormia com dificuldade, sua respiração estava fraca. Maria José pegou o cartão que o homem havia dado e tomou a decisão mais difícil da sua vida. Na manhã seguinte, Maria José ligou para o número do cartão. Quero vender meu rim, ela disse, com a voz firme, mas o coração despedaçado. Quando pode ser? Do outro lado da linha, o homem respondeu. Hoje à noite, mas tem uma condição que você precisa saber. A condição é simples, o homem disse pelo telefone. Você não pode contar para ninguém o que fez, nem para seu filho. Se alguém descobrir, você e ele correm risco de vida. Nosso negócio é ilegal e perigoso. Maria José engoliu seco. Mas como vou explicar de onde veio o dinheiro? Invente qualquer história. Diga que ganhou na loteria, que alguém doou, qualquer coisa. Maria José passou o dia olhando para Pedro, gravando na memória cada detalhe do rosto do filho. Se eu morrer hoje, pelo menos tentei salvar você, ela pensou. À tarde, ela escreveu uma carta explicando tudo, caso algo desse errado. Pedro, se você está lendo isso,
É porque mamãe não conseguiu voltar. Mas saiba que eu te amo mais que a própria vida. À noite, Maria José foi levada para uma clínica clandestina nos arredores de Recife. O local era sujo, mal iluminado, sem condições adequadas. Deita aí na maca, um homem que se dizia médico falou. A anestesia é local, vai doer um pouco. Maria José se deitou pensando em Pedro. Deus, proteja meu filho, ela murmurou antes de perder a consciência. A cirurgia durou 4 horas. Houve complicações. Maria José perdeu muito sangue e teve uma infecção grave. Ela pode não resistir. Ela ouviu alguém falar antes de desmaiar novamente. Durante 3 dias, ela ficou entre a vida e a morte na clínica clandestina sem que ninguém soubesse onde estava. Pedro, no hospital, perguntava pelos enfermeiros: onde está minha mãe? No 4º dia, Maria José acordou fraca e com muita dor, mas viva. O homem entregou um envelope com 200 mil reais em dinheiro. Toma, cumpri minha parte. Agora esquece que a gente existe. Maria José pegou o dinheiro com as mãos tremendo. Mas quando chegou ao hospital para pagar o tratamento de Pedro, descobriu algo que a deixou desesperada. Quando Maria José chegou ao hospital com o dinheiro, ainda fraca da cirurgia, recebeu uma notícia devastadora. Dona Maria, onde a senhora estava? Procuramos por 3 dias, a enfermeira disse. Pedro teve uma piora súbita. Ele precisa de diálise imediata e o transplante tem que ser feito em no máximo 1 semana, senão será tarde demais. Mas eu tenho o dinheiro aqui, Maria José gritou, mostrando o envelope. 200 mil reais. O médico a olhou com compaixão. Dona Maria, o problema não é mais o dinheiro. O estado de Pedro se deteriorou muito. Ele precisa de um doador compatível urgente e a senhora não pode ser doadora. Por que não? Ela perguntou, sem entender. A senhora teve uma cirurgia recente, vejo pelas cicatrizes. Qualquer procedimento invasivo agora seria fatal para a senhora. O médico explicou. Maria José inventou rapidamente. Tive que operar a vesícula, doutor. Foi urgente. Ela não podia contar a verdade. O médico balançou a cabeça. Então não podemos usar a senhora como doadora. Precisamos encontrar outro compatível na família. Doutor, não tenho família. Somos só eu e ele. Maria José chorou. Meus pais morreram, não tenho irmãos, nada. O médico suspirou. Então teremos que torcer para aparecer um doador na lista nacional. Mas é muito difícil, Dona Maria. O tipo sanguíneo de Pedro é raro. Maria José sentiu o mundo desabar. Havia vendido o rim e mesmo assim poderia perder o filho. Naquela noite, Maria José se ajoelhou ao lado da cama de Pedro, que estava inconsciente ligado aos aparelhos. Meu Deus, eu fiz tudo errado. Ela chorou. Vendi meu rim e mesmo assim não posso salvar meu filho. Foi então que uma enfermeira se aproximou com um papel na mão. Dona Maria, temos uma notícia. Dona Maria, apareceu um doador compatível. A enfermeira disse com um sorriso. É um milagre. O doador é de São Paulo. Teve morte cerebral em um acidente e a família autorizou a doação. O rim está sendo transportado agora para cá. Maria José caiu de joelhos, chorando de alívio. Graças a Deus, meu filho vai viver. A equipe médica trabalhou a noite toda preparando Pedro para a cirurgia de transplante. Maria José não saiu do lado do filho, segurando sua mãozinha fria. Mamãe vai estar aqui quando você acordar, meu amor, ela sussurrou. Você vai ficar bom, vai crescer forte e saudável. Pedro abriu os olhos por um momento. Mãe, eu te amo. Eu também te amo, meu príncipe. A cirurgia durou 6 horas. Maria José esperou na sala de espera, orando sem parar. Às 6 da manhã, o médico saiu do centro cirúrgico com um sorriso no rosto. Dona Maria, a cirurgia foi um sucesso total. O rim está funcionando perfeitamente. Pedro vai se recuperar completamente. Maria José desabou em lágrimas de alegria. Seu sacrifício havia valido a pena. Nos meses seguintes,
Pedro se recuperou completamente. Voltou a brincar, a correr, a sorrir. Maria José usou o dinheiro restante para alugar uma casa melhor e dar uma vida digna ao filho. Ela inventou que havia ganhado uma indenização trabalhista para explicar a melhoria de vida. Pedro nunca desconfiou de nada. Os anos passaram. Pedro cresceu forte e saudável, sempre sendo o melhor aluno da escola. Aos 16 anos, ele disse para a mãe: "Mãe, quero ser médico para ajudar crianças como eu fui ajudado." Maria José sorriu orgulhosa, mas com o coração apertado. Será que um dia Pedro descobriria a verdade sobre seu transplante? Pedro se formou no ensino médio aos 17 anos como o melhor aluno da turma. Maria José, agora com 49 anos, trabalhava em 3 casas para custear os estudos do filho. Sua saúde estava debilitada desde a cirurgia clandestina, mas ela nunca reclamou. "Mãe, vou passar no vestibular de medicina", Pedro disse determinado. "Vou cuidar de crianças doentes como eu fui." Maria José fazia de tudo para pagar o cursinho pré-vestibular de Pedro. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Chegava em casa exausta, mas sempre perguntava: "Como foram os estudos hoje, meu filho?" Pedro via o cansaço da mãe e se sentia culpado. "Mãe, posso trabalhar meio período para ajudar." "Não", ela respondia firme. "Sua obrigação é estudar. Eu dou conta de tudo." Aos 18 anos, Pedro passou em primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Maria José chorou de felicidade na divulgação do resultado. "Meu filho vai ser médico", ela gritava para os vizinhos. "Meu menino que quase morreu vai salvar outras crianças." Pedro abraçou a mãe. "Tudo isso é graças à senhora, mãe. A senhora é minha heroína." Durante os 6 anos de medicina, Maria José continuou trabalhando pesado para sustentar os estudos de Pedro. Ela vendia quentinhas nos fins de semana, fazia faxinas extras, qualquer coisa para que o filho não passasse necessidade. Pedro era sempre o melhor aluno, dedicado e focado em nefrologia, a especialidade que salvou sua vida. No 5º ano da faculdade, Pedro começou o estágio no hospital onde havia sido transplantado quando criança. Um dia, revisando prontuários antigos para uma pesquisa acadêmica, ele encontrou um arquivo que o deixou intrigado. Seu próprio prontuário de quando tinha 6 anos. Mas havia algo estranho nas informações que não batia com o que sua mãe sempre contou. Pedro leu atentamente seu prontuário médico de 20 anos atrás. Havia uma anotação que o intrigou. Paciente sem recursos financeiros, mãe desapareceu por 3 dias durante internação crítica, retornou com dinheiro para custear tratamento particular. Origem dos recursos, indenização trabalhista, segundo declaração da mãe. Pedro franziu a testa. Sua mãe nunca havia mencionado uma indenização trabalhista. Curioso, Pedro procurou o Dr. Mendes, o médico que o havia tratado e ainda trabalhava no hospital. "Doutor, o senhor se lembra do meu caso?" Pedro perguntou. "Claro. Você foi um milagre, Pedro. Sua mãe apareceu com o dinheiro na hora certa." "O senhor lembra dela ter falado sobre uma indenização?" Dr. Mendes pensou. "Sinceramente, não." Pedro começou a investigar discretamente. Procurou nos registros trabalhistas da mãe, mas não encontrou nenhuma indenização na época. Conversou com vizinhos antigos e ninguém se lembrava de Maria José ter recebido dinheiro de processo trabalhista. "Que estranho", pensou Pedro. "Por que minha mãe mentiria sobre isso? E onde ela estava naqueles 3 dias?" Naquela noite, Pedro chegou em casa pensativo. Maria José, agora com 52 anos e visivelmente mais frágil, estava preparando o jantar. "Mãe, posso te fazer uma pergunta sobre quando eu era pequeno e fiquei doente?" "Claro, meu filho. O que você quer saber?" Pedro respirou fundo. "A senhora sempre disse que recebeu uma indenização trabalhista para pagar meu tratamento. Em que empresa isso aconteceu?"
Maria José parou de mexer a comida, suas mãos começaram a tremer. Ela sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Por que está perguntando isso, Pedro? Ela disse, sem olhar para o filho. Encontrei meu prontuário médico no hospital. Há algumas coisas que não fazem sentido, mãe. Maria José se virou lentamente, os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, tem uma coisa que eu nunca te contei. Maria José se sentou na cadeira da cozinha, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pedro, senta aqui do meu lado, ela disse com a voz trêmula. O que eu vou te contar vai mudar tudo entre nós. Pedro se aproximou preocupado. Mãe, o que foi? A senhora está me assustando. Meu filho, nunca houve indenização trabalhista. Essa foi a mentira que eu inventei para proteger você e eu. Quando você estava morrendo no hospital, eu não tinha dinheiro para seu tratamento. Maria José continuou soluçando. A única forma que encontrei foi vender meu rim no mercado negro por R$200 mil. Pedro ficou em choque total. O quê? Mãe, a senhora fez o quê? Eu vendi meu rim para salvar sua vida, meu filho. Foi por isso que desapareci por 3 dias. Estava numa clínica clandestina. Pedro não conseguia processar a informação. Sua mãe havia vendido um órgão para salvá-lo. Mãe, por que nunca me contou isso? Porque era perigoso, Pedro. As pessoas que fizeram a cirurgia me ameaçaram. E também porque eu não queria que você se sentisse culpado pelo meu sacrifício. Pedro abraçou a mãe, chorando. Mãe, a senhora poderia ter morrido. Eu quase morri mesmo, meu filho. Maria José admitiu. A cirurgia foi mal feita. Tive infecção. Perdi muito sangue. É por isso que minha saúde nunca mais foi a mesma. Mas valeu a pena, porque você está vivo e se tornou médico. Pedro finalmente entendeu por que a mãe sempre estava cansada, porque tinha problemas de saúde recorrentes. Pedro segurou as mãos da mãe, sentindo a responsabilidade enorme do sacrifício dela. Mãe, agora eu entendo tudo. Seus problemas de saúde, seu cansaço constante, tudo por minha causa. Não foi por sua causa, foi por amor, ela corrigiu. Mas, Pedro, há uma coisa que você precisa saber. Desde aquela cirurgia, meu rim remanescente está falhando. Os médicos disseram que tenho no máximo 2 anos de vida. Como assim 2 anos? Pedro gritou desesperado. Mãe, por que nunca me disse? Eu sou médico, posso ajudar. Maria José secou as lágrimas. Pedro, eu não quis te preocupar. Você estava se formando, construindo seu futuro. Meu futuro não vale nada sem a senhora, ele interrompeu. Vamos ao hospital agora. Vou examinar a senhora pessoalmente. No hospital, Pedro fez todos os exames, mãe. O resultado foi devastador. Maria José estava em estágio final de insuficiência renal. Mãe, a senhora precisa de transplante urgente, Pedro disse, tentando manter a calma profissional. E eu vou ser seu doador. Não! Maria José gritou. Não vou deixar você se arriscar por mim. Já fiz meu sacrifício. Agora é minha hora de partir. Mãe, a senhora vendeu um rim para me salvar. Agora é minha vez de retribuir. Pedro disse, determinado. Somos compatíveis, eu já verifiquei. Vou doar meu rim para a senhora. Pedro, você é médico. Precisa estar 100% saudável para trabalhar. Mãe, de que adianta ser médico se não posso salvar a pessoa mais importante da minha vida? Pedro agendou todos os exames pré-operatórios. Durante as consultas, ele contou para os colegas médicos sobre o sacrifício da mãe. Ela vendeu o rim dela no mercado negro para me salvar quando eu tinha 6 anos. Agora é minha vez de salvá-la. A equipe médica se emocionou com a história e se comprometeu a fazer a melhor cirurgia possível. Na véspera da cirurgia, Pedro e Maria José estavam internados em quartos vizinhos. Mãe, amanhã nós 2 vamos ter apenas um rim. Pedro brincou, tentando alegrar o ambiente. Mas vamos ter 2 corações cheios de amor. Maria José sorriu. Meu filho, tem uma última coisa que preciso te dizer antes da cirurgia. Sobre o doador do seu transplante de criança.
Pedro, o doador do seu rim quando você era criança. Maria José começou hesitante. Ele não morreu em acidente como os médicos disseram. Pedro franziu a testa. Como assim, mãe? Eu descobri anos depois, conversando com a enfermeira que cuidou de você. O doador era um homem que também havia vendido o rim no mercado negro. Ele morreu por complicações da cirurgia clandestina. Pedro ficou em choque. Mãe, quer dizer que alguém morreu para me salvar? Sim, meu filho. E agora eu entendo que foi o destino. Ele vendeu o rim dele como eu vendi o meu. A diferença é que ele não resistiu às complicações. Pedro começou a chorar. Mãe, 2 pessoas se sacrificaram para eu viver. O homem desconhecido e a senhora. Por isso eu sempre soube que você tinha uma missão especial nesta vida, Pedro. Maria José continuou. Você não sobreviveu por acaso. Você sobreviveu para salvar outras vidas como médico. Pedro segurou a mão da mãe. Mãe, prometo que vou dedicar minha vida a salvar crianças carentes. Vou criar uma clínica gratuita em sua homenagem. Na manhã seguinte, Pedro e Maria José foram levados ao centro cirúrgico. Filho, se algo der errado comigo, continue vivendo, ela disse. Não, Pedro respondeu. Nós 2 vamos sair bem dessa cirurgia. Vamos ter muitos anos pela frente para aproveitar juntos. A equipe médica estava preparada. Dr. Mendes, que havia tratado Pedro quando criança, seria o cirurgião principal. A cirurgia começou às 8 da manhã. Primeiro, retiraram o rim de Pedro, que estava em perfeita condição. Em seguida, começaram o transplante em Maria José. Mas após 2 horas de cirurgia, algo inesperado aconteceu que fez todos os médicos se preocuparem. O rim não estava funcionando como deveria. Doutor, o rim não está perfundindo adequadamente, a enfermeira alertou. Dr. Mendes examinou atentamente. Há uma obstrução vascular. Preciso refazer a anastomose. A equipe trabalhou por mais 3 horas tentando resolver o problema. Maria José estava perdendo muito sangue e os sinais vitais começaram a ficar instáveis. Ela está entrando em choque, o anestesista gritou. Doutor, Mendes teve que tomar uma decisão difícil. Vou tentar uma técnica experimental que aprendi recentemente. É arriscado, mas é a única chance. A equipe trabalhou com precisão cirúrgica máxima. Após mais 1 hora de tensão, finalmente o rim começou a funcionar. Está funcionando, Dr. Mendes comemorou. O rim está produzindo urina normalmente. Maria José ficou 3 dias na UTI. Pedro, mesmo em recuperação pós-cirúrgica, não saía do lado da mãe. Mãe, acorda, por favor, ele sussurrava. A senhora não pode me deixar agora. Temos muito para viver juntos. No 3º dia, Maria José abriu os olhos lentamente. Pedro, ela murmurou. Estou aqui, mãe. A cirurgia foi um sucesso. Agora nós 2 temos um rim só, mas 2 corações que batem juntos. Nos dias seguintes, Maria José se recuperou rapidamente. O rim de Pedro estava funcionando perfeitamente no corpo dela. Mãe, a senhora está com a cor mais bonita que já vi, Pedro brincou. É o rim de um médico jovem e saudável, ela riu. Agora vou ter energia para ver você se formar e construir família. Pedro sorriu. E vai me ajudar na clínica gratuita que vou abrir. 2 semanas depois, quando ambos estavam em casa se recuperando, Pedro recebeu uma ligação inesperada. Alô, é o Dr. Pedro. Sou jornalista do Jornal Nacional. Soubemos da sua história e gostaríamos de fazer uma reportagem sobre o sacrifício da sua mãe. Pedro olhou para Maria José. Mãe, querem contar nossa história na TV? O que a senhora acha? Maria José pensou um momento. Filho, se nossa história pode inspirar outras pessoas. A equipe do Jornal Nacional chegou na casa simples de Maria José e Pedro. Dona Maria, a senhora vendeu seu rim para salvar seu filho. Como foi tomar essa decisão? A jornalista perguntou. Qualquer mãe faria o mesmo. Maria José respondeu simples.
Não existe amor maior que o de uma mãe por seu filho. Pedro complementou. Agora foi minha vez de salvá-la. Ela me deu a vida 2 vezes. A reportagem foi ao ar num domingo à noite e comoveu o Brasil inteiro. O telefone de Pedro não parava de tocar. Doutor, sou empresário de São Paulo. Quero doar R$500 mil para sua clínica gratuita, dizia uma ligação. Doutor, nossa empresa quer patrocinar seu projeto, dizia outra. Em uma semana, Pedro recebeu mais de 2 milhões em doações de pessoas tocadas pela história. Com as doações, Pedro conseguiu abrir a Clínica Maria José, uma clínica pediátrica gratuita especializada em nefrologia. Mãe, a senhora virou símbolo de amor materno no Brasil, Pedro disse, mostrando as mensagens de carinho. Olha só quantas mães escreveram dizendo que a senhora as inspirou. Maria José, emocionada, lia cada mensagem. Nunca pensei que nossa história pudesse ajudar tanta gente. Pedro decidiu deixar o emprego no hospital particular para se dedicar integralmente à clínica gratuita. Mãe, vou tratar crianças carentes como eu fui. É minha forma de retribuir o sacrifício de tantas pessoas. Maria José, agora com saúde renovada, se tornou voluntária na clínica. Filho, agora entendo por que passamos por tudo isso. Era para chegarmos aqui. 6 meses depois, a Clínica Maria José já havia atendido mais de 500 crianças gratuitamente. Pedro se tornou referência nacional em nefrologia pediátrica. Mas um dia, chegou uma criança que faria Pedro se lembrar dolorosamente do próprio passado. Um menino de 6 anos, com a mesma doença que ele teve, e uma mãe desesperada sem dinheiro para o tratamento. Doutor, meu filho está morrendo. A mulher chorava no consultório. Ele tem a mesma doença que o senhor teve quando criança. Li sobre sua história no jornal. Pedro olhou para o menino, exatamente da mesma idade que ele tinha 20 anos atrás. Como se chama? Ele perguntou. Gabriel, a mãe respondeu. E eu sou Joana. Trabalho vendendo sanduíches na rua. Não tenho dinheiro para nada. Pedro se viu no menino Gabriel e viu sua mãe em Joana. Dona Joana, vamos fazer todos os exames necessários. Tudo gratuito aqui na clínica. Maria José, que estava na recepção, se aproximou. Filho, essa mulher me lembra muito de mim há 20 anos. Pedro segurou a mão da mãe. Mãe, agora entendo por que sobrevivi. Foi para salvar crianças como Gabriel. Gabriel precisava de transplante urgente. Pedro organizou toda a equipe médica da clínica. Vamos fazer o transplante gratuitamente. Eu encontro um doador compatível. Para surpresa de todos, a própria Joana era compatível com o filho. Doutor, posso doar meu rim para Gabriel? Ela perguntou. Claro que pode, Pedro respondeu. Mas vai ser uma cirurgia segura num hospital de primeira linha. Diferente do que aconteceu com Maria José 20 anos antes, a cirurgia de Joana foi realizada no melhor hospital de Recife, com a melhor equipe médica, tudo gratuito, custeado pela clínica. Dona Joana, a cirurgia foi perfeita, Pedro disse após o procedimento. Gabriel está bem e a senhora também. Não houve complicações. Maria José segurou a mão de Joana. Minha filha, seu sacrifício vai valer a pena. Seu filho vai crescer forte e saudável. 1 ano depois, Gabriel estava completamente curado e brincava no parquinho da clínica. Pedro observava o menino, pensando em como a vida havia feito um círculo completo. Mãe, salvamos Gabriel sem que ninguém precisasse passar pelo que a senhora passou, ele disse. Maria José sorriu. Filho, nossa dor se transformou em esperança para outras famílias. Foi então que Pedro recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Doutor Pedro, aqui é o Ministério da Saúde. O senhor foi selecionado para receber o Prêmio Nacional de Medicina Humanitária. A voz do outro lado disse. Sua clínica se tornou modelo para o país inteiro. Pedro ficou sem palavras. Mas não é só isso, continuou.
Sua mãe, Dona Maria José, vai receber a medalha de honra ao mérito por ser símbolo de amor materno no Brasil. Pedro e Maria José foram convidados para Brasília receber os prêmios das mãos do presidente da República. Mãe, a senhora que vendia quentinhas vai conhecer o presidente, Pedro brincou. Filho, nunca imaginei que nosso sofrimento viraria motivo de orgulho nacional. Maria José respondeu, emocionada. Vamos representar todas as mães e filhos que passam por dificuldades. No Palácio do Planalto, centenas de pessoas aplaudiram Pedro e Maria José. Dona Maria José representa a força da maternidade brasileira, disse o presidente. Sua coragem salvou não apenas seu filho, mas inspirou todo um país. Pedro recebeu seu prêmio. Dedico este reconhecimento a todas as mães que se sacrificam pelos filhos e a todas as crianças que precisam de uma chance. Após a cerimônia, o governo federal anunciou que o modelo da Clínica Maria José seria replicado em todos os estados do país. Doutor Pedro, queremos 27 clínicas como a sua, o ministro da Saúde disse. Vamos acabar com a falta de acesso a tratamento renal pediátrico no Brasil. Pedro olhou para a mãe. Mãe, seu rim vendido vai salvar milhares de crianças em todo o país. 2 anos depois, Pedro estava inaugurando a 15ª Clínica Maria José, desta vez em Manaus. Durante a cerimônia, uma jovem se aproximou. Doutor Pedro, sou Ana Paula. Fui transplantada na sua clínica há 1 ano. Hoje estou entrando na faculdade de medicina. Pedro sorriu. E qual especialidade você quer seguir? Nefrologia pediátrica, ela respondeu. Quero ser como o Senhor e salvar crianças como eu fui salva. Ana Paula se tornou a primeira médica formada pelo programa de bolsas da Clínica Maria José. Doutor Pedro, quero trabalhar com o senhor, ela disse no dia da formatura. Quero retribuir salvando outras crianças. Pedro a abraçou. Ana, você é a prova de que nosso trabalho vale a pena. Você é o futuro da medicina humanitária. Maria José, agora com 60 anos e saúde plena, chorou de emoção. 5 anos depois, as 27 clínicas Maria José já haviam realizado mais de 10.000 transplantes gratuitos em crianças. Pedro se tornou referência mundial em nefrologia pediátrica, mas nunca esqueceu suas origens. Mãe, salvamos 10.000 crianças, ele disse. Seu sacrifício se multiplicou em esperança para milhares de famílias. Filho, agora entendo que Deus permitiu nosso sofrimento para que pudéssemos ajudar tantas pessoas. Pedro se casou com Ana Paula e tiveram 2 filhos, José e Maria, homenageando a avó heroína. Vovó Maria, conta para nós a história de quando você salvou o papai. Os netinhos pediam. Maria José sempre contava. Meus amores, o amor de mãe é capaz de qualquer coisa. Mas o mais importante é que vocês usem essa história para ajudar outras pessoas. No dia em que Pedro completou 40 anos, a Organização Mundial da Saúde o nomeou Embaixador Global da Saúde Infantil. Dr. Pedro, seu trabalho inspirou programas similares em 50 países, disse o representante da OMS. Sua mãe se tornou símbolo mundial de amor materno. Pedro olhou para Maria José. Mãe, de diarista de Recife a símbolo mundial, a senhora é minha maior inspiração. Hoje, aos 70 anos, Maria José continua visitando as clínicas, consolando mães desesperadas e contando sua história. Minha filha, o amor de mãe move montanhas. Ela sempre diz, tenha fé que tudo vai dar certo. Pedro, agora com 46 anos, treina médicos do mundo inteiro. O sacrifício da minha mãe me ensinou que salvar uma vida é salvar a humanidade inteira, ele ensina. Quando amamos verdadeiramente, somos capazes de qualquer coisa. A história de Maria José e Pedro prova que o amor materno é a força mais poderosa do mundo. Um rim vendido por desespero se transformou em milhares de vidas salvas. Porque quando plantamos amor, colhemos esperança.
E quando nos sacrificamos por quem amamos, criamos um legado eterno que transforma o mundo. Se essa história te emocionou, deixe seu coração nos comentários. Fala pra gente nos comentários. Qual parte mais te tocou? Você faria o mesmo que Maria José? Conhece alguma história similar? E não se esqueça de curtir se você se emocionou. Ativar as notificações para não perder nenhuma história. Compartilhar com quem precisa acreditar no poder do amor. Comentar sua opinião sincera. Sua interação motiva mais conteúdo como este. Cada like, comentário e compartilhamento nos incentiva a contar mais. Histórias que transformam vidas.